Seja bem-vindo ao Café Consciência. Hoje as nossas convidadas são Fátima Bortoletti e Magda Conso e Aline Tomasi. Hoje nós vamos falar sobre psicologia obstétrica. Fátima, conte como iniciou, como que é essa história, como que teve início a história da psicologia obstétrica? Ai, Aline, primeiro, olha, tô super feliz de estar aqui com você, ser entrevistada pela nossa pupila, que coisa mais linda. Muito obrigada por esse convite e parabéns por essa iniciativa, né? Café Consciência, que ideia magnífica. Obrigada. Adorei. Então, a psicologia obstétrica, eu acho que ela começou há mais ou menos 66 anos, né? Por quê? Quando eu nasci, eu tive um parto muito difícil, nasci roxa, praticamente parada, mas como dizem, vaso ruim não quebra, eu tô aqui, né? Então, desde muito cedo, eu ouvia minha mãe falando da dificuldade que ela teve no parto. Então, quando eu tinha 6 anos, eu li meu primeiro artigo de parto sem dor. Por isso que eu falo que começou há muito tempo atrás. E não tive oportunidade na faculdade de entrar em contato com essa temática. Eu trabalhava num posto de saúde em que tinha uma enfermeira, uma alemã mesmo, né, que fazia curso de gestantes e ela me chamava para ficar com ela. Então, eu gostava daquilo, mas ao mesmo tempo eu sentia que não era aquilo que eu queria fazer. Porque o curso de gestantes não era algo que dizia muito para mim. Eu gostava de estar ali com as gestantes. Quando eu me formei, na minha formatura, eu tive um convite do diretor do Hospital Ipiranga para implantar a psicologia na maternidade e na ginecologia, porque eram 2 ambulatórios juntos. Foi ótimo, foi uma experiência desafiadora, porque eu não tinha formação nenhuma para trabalhar naquela área, né? Tive que estudar muito, correr atrás, né, do prejuízo. Eu me lembro que nesse ano, todos os cursos de gestantes que apareciam em São Paulo eu ia fazer, eu fiz 8, né? Cada vez que eu ia para um curso de gestantes, eu tinha aquela mesma sensação que eu tinha lá naquele ambulatório, que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu tive, o privilégio de ser da última turma da professora Feiga Grunspo, lá no Instituto Sede Sapiente, no curso de aprimoramento em psicoprofilaxia da gestação parto-puerpério. E foi aí que eu comecei a aprender muito. Professora Feiga foi uma pessoa, maravilhosa, e ela me ensinou muito. E ela pretendia desenvolver algo similar à psicologia obstétrica, mas ela resolveu parar, né? E ela se aposentou. E a partir daí, do que eu aprendi com ela, que era algo que ficava no meio do caminho do curso de gestantes para psicologia obstétrica, né? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver o pré-natal psicológico, que ia além do curso de gestantes, porque no curso de gestantes você tem uma metodologia psicopedagógica, né? Então ela trabalha diretamente com o cognitivo, né? E eu queria ir além, eu queria trabalhar com o psíquico. Então foi aí que nasceu o pré-natal psicológico. Mas com 24 anos, sem ter experiência nenhuma de maternidade, né? Sem conhecer nada cientificamente da área, eu corri atrás. Aprendi muito. Eu acho que foi o ano da minha vida que eu mais aprendi. Depois, eu fui para lá em fevereiro. Em outubro, eu consegui fazer o protocolo de pré-natal psicológico. Eu trabalhava numa equipe, sempre trabalhei em equipe. Então tinha médicos, enfermeiras, assistente social. Não tinha fisioterapia ainda naquela época. Isso foi em 83. Então não tinha ainda fisioterapia ali nesse local que eu trabalhava. Mas eu aprendi muito com a enfermeira, com a assistente social. Então desde o começo eu já tive esse trânsito de equipe. Mas apesar de ter esses profissionais, eu me sentia muito, muito, muito sozinha. Porque não tinha um outro psicólogo ali para eu trocar.
E aí, em 85, 2 anos depois, o que acontece? Vem um psicólogo trazendo aluno para estagiar ali do curso de psicologia hospitalar dele, da faculdade dele. Só que ele trouxe e não ficou. Ele largou a aluna ali e foi embora, não supervisionava. Foi aí que entrou Magda, né? Que veio chorar para mim, né? Que estava sozinha, que o supervisor não aparecia. Eu falei, opa! Aí eu aproveitei, né? Porque aí foi a chance que eu tive de acabar com a minha solidão. E foi aí que entrou Magda, né, Magda? Foi. Eu era quartanista de psicologia e numa sala de 60, o professor abriu a porta e fez esse convite. Ninguém se levantou e eu me levantei e fui até lá e disse ok. E ele reiterou que não teria nenhum ganho para isso, mas que era uma oportunidade. Aí eu aceitei. E chegando lá, era a clínica médica, e eu estava sozinha. E aí nos corredores, fui para a sala da psicologia, que tinha uma psicologia alocada lá, né? Que não Fátima ainda. Fátima já estava. E eu lembro, Fátima, acho que eu posso dizer isso, né? Que eu vi uma pessoa passando para lá e para cá, toda prontinha, descia, subia e tal. E aí eu conheci a Fátima, né? Então era essa moça, cheia de energia. E ela me convidava, ela perguntava, já terminou lá? Vamos comigo na gineco? Vamos lá no ambulatório da obstetrícia? E eu ia com ela. Então a partir daí eu comecei a acompanhar a Fátima. E foi muito bonito porque o meu estágio duraria 8 meses e fiquei 1 ano e 4 meses no estágio. Foi postergado por algum motivo, né? Acho que a vida, né, fez isso. E aí eu fui acompanhando a Fátima em alguns atendimentos da gineco e também da obstetrícia, encerrou, saí, cada um seguiu o seu rumo. E acho que vale a pena deixar registrado aqui que um belo dia eu liguei para o telefone dela, ela atendeu e ela me convidou para ir até a casa dela, né? Recém-casada, linda, o apartamento. Conversamos um pouco e ela falou, você não quer me acompanhar, o curso tal que eu estou fazendo no hospital? E aí eu falei que sim. No dia cheguei lá, era às quartas-feiras, e eu passava a quarta-feira à tarde lá com ela, na parte administrativa. Isso foi acontecendo com frequência, né? 1 ano, outro ano. E aí um dia ela me chama e fala, não, você não vai ficar aí fora, você vai entrar para assistir às aulas. Aí eu comecei a entrar em contato com essa matéria maravilhosa, né? Que iniciou todo esse trabalho que Fátima vai descrever aqui, vai discorrer, né? Junto comigo, né? E com você também, né, Aline? Né? Do quanto foi bonito, né? Início da psicologia obstétrica. E aí, acho que dá pra Que curso entender. era esse que você... Era um curso de psicoprofilaxia da gestação parto-puerpério. E aí você já dava na instituição? Então, a gente não conseguia dar no hospital que a gente estava, porque o hospital era um hospital assistencial e que não permitia se fazer cursos. Então, a gente estava no Hospital Ipiranga atendendo, mas a gente dava o curso no Hospital 9 de Julho e fazia estágio no Centro de Saúde da Vila Gumercindo. Agora, o que tem de mais importante para mim nesse processo todo, claro que fazer o pré-natal psicológico foi uma coisa muito importante, mas foi ter a vinda da Magda, porque psicologia obstétrica demanda muito da gente. Fazer psicologia obstétrica é muito mais do que fazer psicoterapia. Vai muito além. Então, demanda muito. Então, fazer psicologia obstétrica sozinha é muito árduo. Então, quando a Magda chegou, nossa, foi um alívio para mim, porque eu não estava mais sozinha. E eu sinto isso como um presente do universo. Eu acho que o universo sentiu que estava pesado demais ficar sozinha e me mandou a Magda. E graças a Deus, o universo deu um jeito da Magda ficar até hoje. São 40 anos aí. 4 décadas, né? Essas lindas. 40 anos e ela ficou até hoje. E o que é mais interessante... Porque eu e Magda somos muito diferentes, completamente diferentes. Aline, você que convive com a gente, você sabe disso. Sim. Nós somos o oposto uma da outra. E essa foi a grande jogada, porque a gente se complementa. No que eu sou boa,
Magda não é. No que Magda é boa, eu não sou. Então a gente precisa manter essa ligação, porque é justamente essa ligação que faz as coisas acontecerem. Não é, Aline? É verdade. Né? Quando separa, a coisa não flui. Quando né? junta, resolvemos tudo. Mas Resolvemos separadas, tudo. né? Exatamente. E é isso que a gente vem trabalhando com você, né? Você está com a gente há 12 anos, né, Aline? Então, e nesses 12 anos a gente vem passando tudo isso para você, porque a gente quer desenvolver em você tudo isso para que você dê continuidade, né? Para todo esse trabalho. Né? Que responsa, hein, Aline? É uma responsabilidade, né? Você vê, tem história, né, Aline? Por isso que é importante a gente sempre comentar sobre a história de como tudo isso iniciou, Isso, né? de como começou, né? Porque isso tem uma raiz, né? É. E aí, o que aconteceu? Lá no Hospital 9 de Julho, fechou a maternidade. A gente não tinha como fazer a prática lá. No centro de saúde, era uma prática muito limitada, porque era só grávidas normais. Né? E a gente queria ampliar. Por quê? Porque no hospital a gente via patologias maternas, patologias fetais. Então a gente queria ampliar. Foi por isso que em 90 nós fomos lá para a Escola Paulista. Eu, Magda e 20 alunas do curso, porque na época a gente já dava o curso de especialização. A gente começou a dar os cursos em 86. Então, em 90, a gente já tinha 4 anos de curso, a gente foi levar as alunas lá para a Unifesp. Só que a gente não tinha noção do que era ir para a Unifesp. Lá a gente encontrou 11 ambulatórios. Né? Então, a gente tinha ambulatórios de patologias maternas, que era prematuridade, que é o ambulatório que você está já há 10 anos, né, Aline? Isso, 10 anos. Então, de prematuridade, de obesidade, de mola, de diabetes, de cardiopatia, de anomalias fetais viáveis, de anomalias fetais inviáveis, de perdas gestacionais de repetição. Aí que a gente se deu conta, caiu a ficha, né, Má? Caiu a ficha da onde a gente tinha entrado. E aí foi que a gente percebeu que tinha que fazer um protocolo de atendimento para cada ambulatório desse, né? Mas por causa das especificidades. Sim, e a disponibilidade, né, que eu tinha na época, acho que garantiu, né, esse trabalho acontecer, porque eu não só ficava nos ambulatórios, que eu ia de segunda a sexta, mas eu ficava também na enfermaria à tarde, né? E também ia para ambulatório à tarde, porque eram 2 períodos de ambulatório. Então, praticamente, quase que todos os ambulatórios tinham nossa entrada, né? E a enfermaria era muito importante, porque não era só a enfermaria de fisiológica, né? De bebês bem, mãe também, então, para falar do dia a dia, e as enfermarias que tinham pacientes internadas durante a gestação. Então, era muito trabalho. Era uma coisa assim intensa e foi de muito aprendizado. Daí os protocolos que a gente hoje, né, Aline, a gente coloca em prática nos nossos trabalhos, nos nossos atendimentos lá na Unifesp. E também fora da Unifesp, acho que a gente também olha a grávida de forma geral, né? Então, acho que isso só vem eu acho que acrescentar a nossa formação como psicólogo, né? E aí, lembro, Fátima, que era só a psicologia hospitalar no nosso currículo da faculdade. Muito embrionária ainda, né? E nós já entramos depois diretamente com essa psicologia diferenciada, que a gente aprendia na faculdade como a psicologia do desenvolvimento, né? Do ser humano, Sim. né? E aí faltavam coisas importantes, que aí nós fomos, então, fazendo isso no nosso trabalho, nos nossos cursos de especialização. Lembra, Má, quando a gente começou a falar de protocolo, que as pessoas falavam assim, mas psicologia tem protocolo? Isso era lá atrás, né? Porque hoje o conselho exige o trabalho de protocolos. Lá atrás, não. Então os médicos perguntavam, mas psicologia tem protocolo? Os psicólogos falavam, mas que história é essa de protocolo? Só que a gente sofria realmente diante daquelas especificidades que, se a gente não criasse os protocolos que norteassem a gente em cada ambulatório, a gente não conseguia trabalhar.
Mas lembra? era um trabalho intenso, Aline, porque atendia no ambulatório, ia para a enfermaria, eu atendia, a Fátima aguardava, fazia várias atividades ali, a gente sentava para discutir tudo que víamos. Por exemplo, eu atendia na hipertensão, por exemplo, e a gente começou a entender a diferença que tinha, né? Que era bem específica em cada ambulatório. Por isso que o protocolo, ele nos norteia, né? E a gente vai direto ao assunto, direto à demanda dessa gestante. E eu gosto de falar um pouquinho, acho que pode, né? De entrar, e desse casal, né? Muitas vezes, óbvio que na maioria das vezes você só atende a mulher, né? Mas faz parte desse contexto olhar para esse casal. Então a gente fazia isso incessantemente. E o trabalho que era mais focado naquele momento, 90, 91, 92, enfim, nessa época, era o casal que vinha na medicina fetal. Porque muitas vezes a gente estava tendo anomalia, né? Lembra que a gente não tinha espaço, a gente atendia aqueles casais com anomalia fetal que iam perder o bebê sentado na escada da enfermaria. Na escada da enfermaria. E aí aqueles casais começavam a chorar. Aí os médicos passavam, eles ficavam tão incomodados de ver os casais chorando, rapidinho arrumaram uma sala para nós, entendeu? Pra gente ficar fechada. No fundo do corredor, que seria uma janela para você olhar fora ali na rua, fecharam pra gente. Foi assim um ganho maravilhoso, né? E eu lembro que quem fez isso e curtiu, se eu estiver errado, você me corrige, foi o professor, né? O professor, até me esqueci o nome, tão emocionada que eu tô. Não foi o Renato? Não. Foi o Rubino. O Rubino, o professor Rubino. Isso. Né? E que ele era entusiasta desse trabalho, da psicologia. E eu achei isso fantástico. Aliás, o professor Rubino, ele gostava muito dessa parte psicológica. Ele era chefe quando nós fomos para lá. Quando eu fui conversar com ele, eu nem falei que eu era esposa de obstetra, porque eu nunca usei o fato de ser esposa de obstetra para facilitar nada da psicologia obstétrica, né? Aí eu fui para lá, falei do nosso curso e que eu queria levar os alunos. Ele pulou de alegria e falou: pode vir. Depois de um tempo que ele soube que tanto eu quanto Magda éramos esposas de obstetra, ele falou: mas por que vocês não falaram? Não, mas não precisava. Ele falou: claro que não precisava, vocês se bastam. Então, realmente teve um início lá na Unifesp, um trabalho muito sedimentado. Por nossa parte, né? Porque era assim, incrível o nosso trabalho, cansativo, prazeroso, né? E saber que a gente estava indo para um caminho que ia apenas, entre aspas, acrescentar coisas importantes na psicologia obstétrica, como até hoje, né? E nós temos até hoje colegas que não entendem muito o que é a psicologia obstétrica, né? O que isso é muito importante para o nosso crescimento dentro da psicologia no Brasil, né? Então, assim, acho que eu tenho que tomar cuidado para não divagar tanto, porque são tantas coisas pequeninas que foram acrescentando para solidificar o que nós fazemos hoje, né, Aline? Isso. A sua atuação, a atuação da Fátima, a minha, né? Que é o que a gente quer mostrar aqui. Então, Má, e você falou que era de segunda a sexta. Na verdade, não era bem assim, não. Exato. Porque final de semana a gente tinha paciente internado que era urgências. Exato. Então a gente ia atender de final de semana também. Isso. Então, na verdade, nós éramos em duas, de segunda a segunda. Era um trabalho, como a Magda falou, dava muito trabalho, mas trazia muito prazer. Mas assim, muito, muito trabalho, que esgotava. Aliás, esse é um cuidado que a gente tem que ter com a psicologia obstétrica. Porque é uma área que você, psicólogo, vê resultados imediatos. Então a gente gosta de fazer e a gente perde os limites, né? E a gente não pode perder os limites. A gente tem que ter noção que nós somos humanos e que a gente tem que ter um limite, né? Foi muito interessante implantar todos esses protocolos. E como é que foi a implantação de cada protocolo? A gente atendia várias pacientes do mesmo ambulatório
E a partir desses atendimentos reais, a gente montava a necessidade das pacientes com o protocolo, né, Magda? Exatamente, assim que surgiu, né? Uhum. Então, cada protocolo foi um longo trajeto de observação de cada ambulatório, né? Então, por isso que a gente fala hoje, ainda tem muita coisa para ser feita, mas tem que ser feita de uma forma sistemática, de uma forma científica e não com achismo. É isso que eu ia falar, né? Psicologia obstétrica é ciência, né? Porque é diferente que algumas pessoas pensam, né? E Exato. não sei como imaginam. Ela veio de um atendimento, de casos clínicos, não foi de um. De vários que se formaram né? Que formaram os protocolos individuais para cada necessidade, que é o que a gente fala do pré-natal psicológico. Que ele é único para aquele casal, para aquela família, que traz a história de vida deles. Não, os casais não sofrem as mesmas questões. Sofrem questões parecidas, têm as demandas parecidas, mas é individualizado o protocolo de cada família. Sim, sim. E não adianta achar que pré-natal psicológico é curso de gestantes. Não é. Não tem o mesmo alcance. Porque é justamente você trabalhar com o psíquico que faz o diferencial. Com a história singular de cada um, né? Então, pré-natal psicológico dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Muito trabalho. Por quê? Porque você tem que trabalhar com a história de cada um. Porque a história de cada um, do que cada um viveu na própria gestação e das gerações anteriores, vai interferir naquela vivência daquele processo reprodutivo. Então, a gente tem que trabalhar com a história de cada um. Se você não trabalha com a história de cada um, e se você só vai trabalhar com o processo cognitivo, de informações e até corporal, você está fazendo curso de gestantes. É diferente, é um outro trabalho. O pré-natal psicológico, ele prioriza justamente a singularidade de cada história de vida. Né, Eu Marta? acho interessante que no livro da psicologia obstétrica, né, que você escreveu, Fátima, junto com todos os colaboradores, nós temos ali, né, uma ideia do que eu lembro, porque eu fiz nos ambulatórios, que o ambulatório ainda era do lado do pronto-socorro. Sala de espera, a gente tinha grupo de gestantes e depois a gente tinha o trabalho mais específico, que é o hoje chamamos, né, já há bastante tempo, de pré-natal psicológico. Sim. Né? Então dá para se trabalhar com gestantes, né? Dá para você acompanhar a gravidez? Claro que dá. Mas a gente nunca pode deixar de falar que precisa ter base, né, literária, científica, né? Tem que validar tudo isso. E esse é o nosso trabalho. Então, é um grande diferencial. E assim, até para o público leigo, é importante saber diferenciar, né? Então, aquele casal grávido, eles têm que saber se eles querem um pré-natal psicológico, que vai levar em conta todos os aspectos emocionais, tanto de um parceiro quanto do outro, toda a história de vida, toda a questão transgeracional, ou se eles querem só um curso de gestantes que vai dar orientações sobre gravidez, parto, pós-parto e fazer alguns exercícios. Então, o casal leigo, ele tem que saber qual é a diferença para ele poder escolher o que ele quer, certo? E o pré-natal psicológico é um protocolo muito trabalhoso, né? Porque ele trabalha com o psíquico, ele trabalha com o cognitivo, que é toda aquela orientação, né, de gravidez, parto, pós-parto, aleitamento, enfim, trabalha com tudo isso e trabalha também com o corporal, de relaxamento, de massagens, de respiração, de treino de parto, de dessensibilização de cesárea. Então, é bem diferente quando você olha esse todo, porque a gente acha, até pelo nosso embasamento teórico, a gente acha importante a gente olhar para essa integralidade do ser.
né? Porque nós somos o psíquico, emocional, o neuro, né? O endócrino, que tem toda a liberação dos hormônios, imunológico, porque é tudo isso que vai determinar a nossa imunidade ou não. Então a gente vê gente ficando doente com frequência. Quando a gente vai ver ali na história, tem um monte de situações que trouxeram muita dor. Então, é com isso que a gente vai olhando, né? O que tem na história de cada um. E é diferente. Cada casal é único. Cada grávida é única, né? E eu acho que é isso que faz ser interessante a nossa área. Porque se fosse, sinceramente, se todos os casais fossem iguais, eu acho que eu não estaria mais fazendo pré-natal psicológico. Eu já tinha enjoado. Nós já tivemos um momento que a gente falava assim, é uma grávida normal. Veja bem, assim, a frase que usava, né? Normal. O que é normal? O que é normal? Primeiro que hoje em dia a gente nem pode mencionar isso, né? Vamos ver qual que é a individualidade e o movimento de cada pessoa que está na nossa frente, né? Então, muitas vezes uma gestação que está indo tudo bem, pode ter uma intercorrência, né? O que mais a gente ouve falar, né? Uma pressão alta, uma diabetes gestacional, né? Então, assim, por que isso acontece? Então, é como se a gente tivesse um olhar para esse trabalho e aí vem uma situação nova para esse casal, né? E aí eu estou acrescentando também, certamente, algumas questões fetais, anomalias e até óbito fetal, que a gente meio que... Qual é o instrumento agora que eu vou usar dentro do pré-natal psicológico? Né? Então, o pré-natal psicológico, ele é além do que as pessoas comentam, na minha opinião. Sim. Porque é muito profundo e é muito específico, né? Então, realmente, Fátima, esse pré-natal psicológico que a gente aprendeu e que a gente fez, que a gente foi moldando, ele tem um significado que é esse o prazer que a gente sente quando a gente trabalha, né? Porque no início... Fátima levantou aqui como é que ela aprendeu, como é que ela foi fazendo os cursos. Não tinha fisioterapeuta, não tinha outros profissionais além de médico e enfermeiro. Assistente social, né? E aí vem o psicólogo fazer esse trabalho. Não é raro você atender um casal que fez um trabalho corporal com a fisioterapeuta, com o educador físico, né? Que a nossa prioridade é psíquica. Sim. A gente não dispensa e não deixa de trabalhar todo esse movimento. E a gente coloca como dimensões importantes no nosso trabalho da psicologia obstétrica. A dimensão psíquica, ela é primordial, né? Tem a cognitiva, é necessário informações, né? Não vou detalhar aqui, mas num determinado momento da vida desse casal grávido, eles precisam saber, ter informações a respeito do que está ocorrendo, como vai ser o parto, relembrar as questões anteriores, né? E tem a parte que é física, que é corporal, exercício de respiração, tudo, preparo para o parto, e que muito nos agracia o trabalho da fisioterapeuta, né? Realmente é fantástico, que é um trabalho que se faz além daquilo que a gente iniciou fazendo, porque era necessário e a gente ia lá e fazia. Não tem uma fala sua que diz, será que eu sou um profissional da área da saúde mental? Como assim? Se eu faço uma respiração, se eu ensino uma massagem, se eu ensino um exercício físico para aliviar uma dor lombar, etc e tal, né? Sim, porque a gente prioriza o psíquico. Sim, porque veja, para você fazer psicologia obstétrica, você tem que ter uma formação transdisciplinar. Exato. Né? Não adianta você achar que só sendo um bom psicólogo e fazendo o psíquico, você vai estar fazendo para aquele casal, para aquela grávida, o que eles precisam. Não, você tem que ter uma formação transdisciplinar. Então, você tem que entender de obstetrícia, de medicina fetal, de neonatologia. Por quê? Você precisa, até para entender o psíquico, você precisa saber se o que ela está trazendo é real ou não, se é uma fantasia ou não. E se você não tem a base dessas ciências, você não consegue fazer essa avaliação do psíquico. Por isso que vai além da psicoterapia. Porque na psicoterapia você trabalha com o psíquico puro. Na psicologia obstétrica você trabalha com o psíquico, como você trabalha na psicoterapia, só que você vai além, considerando todo o entorno. Você considera as ciências envolvidas ali e que a gente vê que a cada dia são mais, né? Porque você vê
A gente vê física, a gente vê biologia, a gente vê psicologia, a gente vê a fisioterapia, vê a obstetrícia, vê a neonatologia, vê a nutrição. Cada dia que passa, a gente vê mais ciências se acoplando ali a essa experiência do processo reprodutivo. E a gente, psicólogo, não pode ficar fechado só na psicologia. Você tem que ter essa noção do todo. Porque assim, se a gente pensar, né? Se a gente for um pouquinho mais a fundo, o que é uma grávida, né? A grávida é um ser fantástico que o universo usa como meio de transporte para trazer uma vida para a Terra. Gente, até hoje, quando eu falo isso, Arrepia. arrepia. Não é verdade? Arrepia, porque é um negócio muito forte isso. Então a gente tem que ter noção disso e ter a humildade de saber que a psicologia sozinha não dá conta disso. Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo e saber até que muitas respostas a gente não vai ter. Porque a gente não sabe de onde este ser está vindo, como funciona essa dimensão aí de onde este ser está vindo. A gente só sabe que a gente precisa ter um compromisso com a forma de nascer desse ser, né? Por isso que o nosso lema é nascer bem por um mundo melhor. Porque esse serzinho que está vindo vai ser um adulto amanhã. Então ele tem que ser bem recebido, ele tem que ser bem cuidado, para que depois, amanhã, ele possa cuidar bem do mundo, né? Imagina a responsabilidade nossa, Aline. Porque nós estamos falando de um casal, de um homem e de uma mulher, vamos, né? Ou não. Ou não, que é o que eu ia falar agora, ou não, mas são dois seres que estão ali desejosos, né, de ter um filho. Aí a gente tem aquelas duas palavras, a paternidade e a maternidade, né? E é uma coisa que eu sempre converso com os casais assim. E esse cuidado, como é que vai ser, né? Então essa maternagem, que é uma coisa que é diária do dia a dia. Então eu estou preparando esses adultos, essas pessoas que estão ali se dizendo prontos para receber essa criança, né? Que faz parte do nosso trabalho. Uhum. Né? Sim. Então, e hoje com todas as eu não sei como é que eu posso nomear, né, Fátima? A gente tem casais de diversas formas, né? Mas o que importa é como também vão vivenciar esse momento, né, de preparo. A gente não nasce sabendo, né? Acho que ninguém nasce. E o pré-natal psicológico, ele visa isso também, né? Entender a individualidade de cada parceiro, de cada parceira, para que possa entrar nesse novo mundo do nascer bem por um mundo melhor. Então, essa é uma grande responsabilidade nossa. E até porque, assim, gravidez absolutamente não é coisa de mulher, né? Gravidez, trazer um ser para o mundo, é coisa do humano. Não importa se é homem, se é mulher, se é homo, se é hétero, não importa. Hoje nós temos homens trans que estão engravidando, né? Nós temos mulheres trans que também engravidam. Então a gente tem que ter esse olhar para o sentimento. Como aquele humano está vivendo aquele processo. Independente do sexo, do gênero, da escolha sexual, não importa. É como está vivendo o processo de receber este ser. Então, a gente percebe que cada vez mais se amplia a necessidade de um conhecimento muito mais amplo, abrangente de várias ciências. E é por isso que, assim, não basta você ter engravidado, não teve uma experiência legal, então você quer trabalhar com grávidas para fazer o que não foi feito por você. Não. Você precisa estudar. Você precisa conhecer a ciência. Você precisa ter uma visão panorâmica transdisciplinar. E para isso, você tem que ter uma formação transdisciplinar. Que eu acho que essa é uma informação importantíssima para o leigo. O leigo, quando ele vai procurar um psicólogo,
para acompanhar a sua gravidez, seu parto, seu pós-parto, ele tem que buscar alguém que tenha formação específica para isso. E formação científica. Para que ele possa realmente ter o atendimento efetivo que ele precisa. E diferenciado, né? E direcionado para cada casal, né? Tanto que mesmo quando fazemos grupos, se observássemos algum casal que precisasse de atendimento individual, além do grupo, nós fazemos isso, né? Fazíamos esse atendimento específico para entender qual que era aquela dinâmica. Sim. Sim. Por isso que é personalizado, né, Aline? O nosso trabalho como psicóloga obstétrica e utilizando esse instrumento maravilhoso, profundo, né? Que é o pré-natal psicológico. Então, eu ouço pessoas falando que estão fazendo pré-natal psicológico, né? E eu respeito, né? Mas, assim, o nosso trabalho é um trabalho que a gente tem história. Então, né? Eu acho que E você sabe que tem uma coisa que vem me preocupando, que eu já ouvi isso muito de leigo também. Eu quero um psicólogo obstétrico especializado em luto. Gente, isso não existe. Né? Processo reprodutivo, ele compreende desde a fase antes de você engravidar, durante a gravidez, durante o parto, no pós-parto e até 2 anos o pós-parto. Então não existe um psicólogo que ele vai cuidar só da gravidez. Tá cuidando da gravidez, tá tudo lindo, maravilhoso. Vem um diagnóstico de anomalia fetal. Aí ele vai encaminhar para um psicólogo especializado em medicina fetal. Vem um óbito fetal, ele vai encaminhar para um especialista de luto? Não, tem o vínculo. Psicologia obstétrica trabalha com vínculo. Então, o psicólogo obstétrico, ele tem que ter formação específica, científica, que ele possa lidar com todas as fases. Exato, senão você tem que encaminhar. Aí eu te atendi até agora, diante do diagnóstico eu te encaminho para outra pessoa. E como que fica esse vínculo criado? Sim. Vai ter um vínculo com um novo profissional? Essa paciente que tanto precisa vai procurar outro profissional? Pois é. Não, ela vai desistir. Se eu não posso atendê-la, que já tem um vínculo, dificilmente ela vai criar outro vínculo. Exatamente. No momento de dor ainda. Se ela estivesse procurando aleatoriamente, né? Nós estamos falando de um luto ou da medicina fetal. Se você já acompanha, é manter, né? Por isso que você precisa ter uma larga formação, para que você possa atender qualquer circunstância dentro desse processo de ter um filho, ou perder um filho, ou ter que levar para casa uma criança com uma anomalia que vai mudar toda a sua vida. Então, o psicólogo obstétrico, ele tem que estar preparado para tudo isso. Foi isso que a gente fez lá na Escola Paulista. Sim, a gente foi passo a passo, vivendo cada uma dessas situações. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. Por isso que no nosso curso, a gente trabalha com toda essa formação transdisciplinar. O nosso aluno, ele passa por todas essas circunstâncias, das tentativas de engravidar, da gravidez, do parto, do pós-parto, das intercorrências nos 2 primeiros anos pós-parto. E ele tem que aprender, tanto da parte da medicina, quanto da interdisciplinaridade, quanto da psicologia, como lidar com essas fases todas. Por isso que o nosso curso é um curso tão longo e ele elenca toda essa formação para você se preparar para qualquer circunstância. Vai muito além do nome de um curso, né? Sim. Que é o nosso pré-natal psicológico aí, né? Porque as pessoas, primeiramente, buscam para saber o que é e o que vai ganhar com isso, né? Na verdade, tem toda uma formação por trás disso, uma responsabilidade, inclusive, da nossa parte, que nós estamos falando aqui,
das 3 professoras do curso, né? Fátima, Aline e Magda, que se responsabilizam mesmo por esse desenvolvimento desse colega, né? Que está nos procurando para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Né? E não é só a teoria, né, Fátima? Acho que ainda tem a outra parte. É a prática. É a prática disso. Que Né? é importante. Fundamental, fundamental. Por isso que o nosso curso, ele é online, porém ele tem uma parte no final que ele é prática, né? E esse ano a gente introduziu uma prática ainda mais ampla, porque a gente sentiu o quanto a discussão dos casos, como a gente faz no GEPO, ajuda os psicólogos obstétricos. Então a gente colocou uma carga horária maior de discussão de casos dentro do curso, com um outro objetivo, né? Porque cada aluno não vai atender no nosso hospital como a gente fazia anteriormente. Cada aluno vai atender no seu domicílio. Então, quem mora no Paraná, vai atender no Paraná. Quem mora em Natal, vai atender em Natal. Quem mora no Rio, vai atender no Rio. Por quê? Dessa forma, via curso, né, que é feito pelo IBIPO, que é o Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Psicologia Obstétrica, que foi criado justamente para poder ser uma entidade forte do ponto de vista científico e que desse conhecimento científico para os psicólogos obstétricos. Então, através do IBIPO, esses alunos, eles abrem espaço de estágio no seu domicílio. Então, ao mesmo tempo que eles estão buscando o estágio e eles vão ter supervisão desse estágio, eles vão mostrar no seu domicílio do que eles são capazes de fazer. Ou seja, já estarão abrindo um campo aonde eles moram. Abrindo portas para aplicar psicologia obstétrica, né? Exatamente. Então, essa prática não é só para desenvolver, é também já para começar a trabalhar. É uma formação além daquilo que a gente imagina que vai acontecer, né? Porque você não necessariamente precisa estar ligado a uma maternidade, a um hospital. Porque você tem pacientes que chegam no seu consultório para uma psicoterapia, depois de um tempo, estou grávido, né? Grávida. E aí você pode utilizar dessa ferramenta maravilhosa, né? Que é o pré-natal psicológico, para você observar e trabalhar o que está ocorrendo nesse momento com esse paciente. Então eu acho profundo, Fátima, o nosso trabalho. E não esquecendo da equipe de saúde. Nem me fala sobre isso. Quantas vezes a gente precisou trabalhar muito mais com a equipe de saúde, né? Que seja até um obstetra lá do consultório dele ou até lá na maternidade que vai ter essa criança. Nesse puerpério, com os profissionais da área da pediatria, neonatologia envolvidos. Quer dizer, a coisa vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Porque os profissionais também têm sentimentos, né? Então, Toca, né? Um óbito fetal toca o nosso colega. Né? Se nos toca, imagina também o nosso colega que lida com isso, né? O obstetra, o pediatra, né? Por isso que eu tô viajando aqui. Conversamos, né? Tô viajando em tanta coisa linda. Não, e é maravilhoso, né? A gente sabe, por exemplo, que assim, isso é um dado já bem antigo de 2010, 2011, né? Que 80% dos processos do CREMESP são de obstetras. Por quê? Porque é uma área que demanda muito, né? Você não tem folga, você trabalha de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado. Então, é um profissional, o obstetra, muito demandado. A enfermeira obstétrica também, a psicóloga obstétrica, a fisioterapia obstétrica, a nutrição obstétrica. Somos todos muito demandados. Então, o psicólogo, ele tem que estar atento a essa equipe. Porque se a gente não cuidar da equipe, não adianta cuidar do paciente. Exato. E a gente foi aprendendo isso, no dia a dia, né?
a gente não tinha literatura sobre isso. A gente foi criando literatura. Tanto é que a psicologia obstétrica hoje tem capítulos e livros, muitos aí disponíveis, e artigos também, porque assim foi um material que a gente foi criando de acordo com a nossa experiência, né? É toda uma literatura científica baseada em evidências científicas, né? Tudo veio da prática, né? E isso tem um valor importantíssimo. Eu acho que é importante falar também que a gente trabalha com a família, né? E com os avós, né? Os pais dessas pessoas que estão aguardando, né, a chegada dessa criança. Então isso também faz parte. Então a coisa é muito ampla, é a vida, né? Naturalmente a vida. Então realmente a gente não aprende isso ao piscar dos olhos. A gente não aprende, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então é complicado quando eu vou me inscrever num curso de 6 meses, 1 ano, e pronto, acabou, e já me acho um profissional para trabalhar na área. Eu acho que eu preciso dizer sobre isso. Sim. Então as coisas não são assim, não caem tão rápido assim. Não é porque você fez um curso de especialização que você já está super apto para trabalhar. Não, precisa tempo para você desenvolver isso. Precisa ter uma supervisão adequada de pessoas experientes, né? Porque é só a experiência que vai te capacitando para você supervisionar o outro. É porque o curso é teoria. Nós já colocamos nos nossos cursos, desde a época da psicoprofilaxia, da gestação, parto, puerpério, a gente já pensava, já se tomava assim, consciência de que faltava a parte prática. E isso foi desenvolvido, nós duas desenvolvemos, e a Aline veio para agregar e acrescentar no nosso trabalho do dia a dia essa prática. E aí tem um outro dado que eu acho que é importante a gente deixar aqui colocado, que cresceu e nasceu, acho que nasceu do curso, por conta de um momento tão difícil na vida da humanidade, que foi a nossa pandemia, né, da Covid-19, o GEPO, Fátima. Conta do GEPO. Então, o GEPO foi muito interessante, né? Eu estava até esquecendo do GEPO. Não, porque você mencionou sobre GEPO agora há pouco. Nossa, mas GEPO é uma delícia, né, Má? Pois é, né? O GEPO ensina tanto pra gente, porque o GEPO nasceu sem a gente programar. Exato. Que nós fazíamos tudo bem programado, né? Mas o GEPO não, o GEPO surge. Porque um a grupo gente... desconhecido que, né? Porque lembra, Aline, como é que foi? A gente estava com a nossa turma selecionada para começar o curso de especialização. Veio a pandemia, só que a nossa especialização era toda presencial. Lembra, 1.800 horas presencial. E aí veio a pandemia, não dava mais para fazer. E aí os alunos ficaram inconformados. Aí a gente fez uma chamada online só para os alunos poderem se conhecer, tal, conversar. E eles pregaram literalmente uma peça na gente. Porque nesse encontro, lembra? Lembro, perfeitamente. Eles marcaram o próximo encontro e convocaram a gente. E a gente sem saber, nossa, mas o que nós vamos fazer? Né? Porque não dava pra gente fazer o curso. E durante 1 ano aí de observação do que acontecia no GEPO, aí é que a gente descobriu o que era o GEPO. E foi muito legal, né? É que, teoricamente, assim, não é um grupo de estudos em psicologia obstétrica que você tem uma demanda de leitura, não. Nós estamos falando muito mais do que isso, né? Que é ouvir essas pessoas que já estão trabalhando na área, né? E como que isso acontece, porque não tem só a parte teórica e prática. Existe por trás de tudo isso o profissional que está ali atendendo. Então, eu até estava comentando com a Fátima, agora há pouquinho, né? O quanto é rico esse trabalho do GEPO, porque quando eu me formei, não existia. Eu queria supervisão, eu ia lá no CRP, tinha um mural, que tinha um cartãozinho de um profissional que dava supervisão. Naquela época era assim, há 40 anos atrás, né? E aí, assim, e quem cuidava do profissional? Porque eu estou ali ouvindo a história desse meu paciente, que isso, de fato, mexe comigo também, né? E existe tantas outras coisas que ocorrem nessa relação, né, profissional-paciente.
E aí, então, eu acho que o GEPO ele vem para agregar, para acolher, para tudo que você quiser falar, Fátima. Cuidado profissional. Cuidar do profissional. Aí a gente descobriu que o universo queria era que a gente fizesse um trabalho que a gente não tinha feito até então. Exato. Porque até então a gente fazia supervisão de caso. Mas o GEPO mostrou pra gente que precisava mais do que isso para os profissionais realmente conseguirem continuar na psicologia obstétrica. Senão aquela sensação de solidão que eu falei lá no começo, ela vem. E ela é muito pesada. Então, a gente percebeu isso, que a gente tinha que trabalhar com a solidão dos profissionais, dar esse suporte. E fazer GEPO é uma delícia. Porque cada GEPO é único, né, Aline? Exato. Você vê, Fátima, Aline, como surgiu o GEPO? Então, eu estou querendo deixar registrado aqui que não é qualquer coisa. Nós temos, no mínimo, e Fátima e eu, e a Aline um pouco menos, 40 anos de profissão para chegar nessa ideia e observar essa necessidade do GEPO. Então, não é simplesmente eu sou psicóloga, vou lá reunir colegas para fazer uma supervisão. Não é isso só. Existe décadas de profissionalismo, né? E de um olhar bem profundo para aquele que está cuidando, né? Cuidar de quem cuida, né? Eu acho que é um... e tem, acho que um outro fator que me ocorreu agora, Má, que é a generosidade. Para você fazer GEPO, você tem que ser generoso, generosa, né? Porque assim, é uma doação nossa muito grande, né? Das três, é uma doação muito grande, né? A gente tem que ter essa generosidade para realmente se colocar à disposição do GEPO. Profundo. Mas é real. Profundo. Não é real? E esses alunos, eles criam vínculos nesse grupo, né? Então, eles se sentem acolhidos e não mais tão sozinhos, porque eles têm esse suporte. Além de todo o suporte que nós damos, eles têm esse suporte entre eles. E é um acolhimento científico. Isso. Sabe o que eu lembrei agora? Aluno, né? Quando a gente lembra da faculdade, a gente é aluno, e aluno vai e faz, a gente pode, né, errar, tal. Nós estamos falando, né, carinhosamente dos nossos alunos do GEPO, mas são profissionais formados, né, que tem que ter generosidade, tem que ter um olhar profundo ao outro, né. Então, assim, não é qualquer coisa. Eu acho que você está ali para aprender cada vez mais, para trabalhar, para entender como você funciona e como você trabalha, né. Então, realmente são profissionais que a gente abre esse espaço para poder compor nesse grupo aí. E tem um outro fator que eu acho importantíssimo na psicologia obstétrica: a humildade. Uau! E como você sempre fala, né? Não a competitividade. Não a competitividade. Porque quem entra na esfera da competitividade, olha, o universo corta mesmo. Verdade. Corta. É impressionante. Porque a humildade, por mais que a gente saiba, né? E se a gente for falar aqui da nossa experiência com psicologia obstétrica, acho que a gente sabe muito, mas por mais que a gente saiba, a gente está sempre aprendendo. E a gente tem que entender que nós somos pequenas células dentro do universo. Que é a junção das células que vai formando o todo. E que tem algo acima de nós que norteia tudo. Então, a gente não pode achar que a gente faz, acontece, pode, isso. Não. A gente tem que ter noção que nós somos instrumentos para que esse trabalho, esse acolhimento, esse suporte aconteça, mas que nós somos instrumentos e não autores de tudo isso. Porque o autor de tudo isso é o universo. Nós temos a Simpo também. Verdade, a Simpo. Como começou a Simpo?
Né? Nós já estamos indo para a 5ª edição. Estamos indo para a 5ª. A Simpo também nasceu na pandemia. Porque assim, lembra o primeiro Gepo que queria um evento, a gente fez a Simpo. E na Simpo, eu acho que foi assim um momento importantíssimo a primeira Simpo, porque ela foi online. Foi online. Só que fluía uma energia super forte, né? A gente sentiu isso durante todo o trabalho, dessa energia forte que fluía. Aí a gente entendeu, né? Essa concepção da relação do que a gente faz com o universo, a gente entendeu claramente na Simpo, né? Porque deu para sentir com toda a nossa dificuldade e o medo, hein, Má? Que não desse certo, porque era o nosso primeiro evento online. Então a gente tinha muito medo que não desse certo. Foi um sofrimento, mas deu tudo tão certo. Fluiu uma energia, e essa energia que fluiu foi muito interessante, porque as pessoas falavam, as pessoas que estavam participando falavam dessa energia. Então não era só a gente que sentia. Mas o bonito na Simpo é você ver os nossos colegas profissionais de todas as áreas da medicina e afins, né? Como eles se sentem à vontade. Porque assim, eu posso dizer pela experiência, né? Eu já conheço vários médicos da área, né? E já vi dando aula em outros tipos de trabalho, de congressos, né? Não é a mesma coisa na Simpo, Fá. Na Simpo, eles ficam de uma como forma... se fosse um presente, né? Não flui ali. Isso, ficou agraciados de estar... É incrível. Tanto é que o grande... Né? Tanto é que o grande problema da Simpo é controle de horário. Exato. Não dá, a gente se compromete a controlar o horário, mas não consegue. Não consegue. O Favorete, né? A mesa do Favorete, que é de paternidade, ela começou com 1h30. Não deu. Não, começou com 1 hora. Não deu. Passou para 1h30. Não deu. Esse ano ele teve 2 anos e ele saiu assim: olha, a mesa de paternidade precisa de uma manhã inteira. Nossa! Né? E você vê, por quê? Porque é um abraço. A Simpo é um abraço. Um abraço onde você tem liberdade de sentir o científico. Né? E a gente traz para a Simpo só pessoas assim muito experientes. Porque a gente acha importante que essas pessoas compartilhem a experiência delas. Né? Por isso que a Simpo só traz gente muito, assim, os veteranos. Porque a gente precisa beber dessa sabedoria, desse conhecimento. Enquanto essas pessoas estão aí, a gente precisa aproveitar, né? E é muito legal. É muito legal. Quem nunca participou da Simpo e vem dar aula na Simpo, sai assim, agradecendo, né? E falando, puxa, adorei isso aqui, conte comigo, quero voltar. E esse é um feedback maravilhoso que a gente tem, né? E tem muito trabalho pela frente, Fátima. Sabe por quê? Porque agora, a gente não é difícil, né, Aline? Acadêmicos de psicologia nos procurar. Né? Sim. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um curso de pré-natal psicológico para profissionais, se eles ainda nem são profissionais. Né? Tá aí onde surgiu, né? Esse outro tipo de trabalho nosso. Sim, sim. Que esse ano foi interessante. A gente, ano passado, na Simpo 3, eu procurei muito um local, porque eu queria um local arejado, eu queria um local aberto, iluminado naturalmente, e não encontrei. E esse ano a gente teve o convite da Universidade Anhembi Morumbi, e que ofereceu pra gente justamente esse local aberto, gostoso. Então todo mundo gostou muito disso. Sair daquela coisa fechada, daquela coisa formal, e ir para um lugar aberto, onde as pessoas se sentiram acolhidas. E a própria universidade gostou tanto do tema que introduziu na sua graduação a psicologia obstétrica. Olha só. Olha que ganho, né? Olha como estamos avançando aos poucos, 4 né? décadas para cá, quanta coisa aconteceu. Nossa! Não é?
Olha que coisa bacana. Pois é, e você vê, os alunos de graduação agora, eles vão ter isso, eles vão ter a psicologia obstétrica dentro da universidade, e não só. Isso que eu achei muito bacana também da AMO, né, que é a Universidade em Morumbi. Eles abriram esse curso não só para os seus próprios alunos, quem não é aluno da AMO também vai poder fazer. Que interessante. Então a gente pode falar que são os primeiros passos que o profissional da área da psicologia, né, pode iniciar para entender qual é esse universo da psicologia obstétrica. E que esse era um curso que o IBIPO fazia. Só que o IBIPO, em parceria com a AMO, passou esse curso para a AMO, né? E claro, nós vamos estar lá dando aula, né? Nós três. Sim. Né? Grande compromisso nosso, né, Aline? Grande compromisso, grande compromisso. Muito bacana esse convite, né? E eu acho que é um ganho muito grande para os graduandos. Os graduandos vão poder agora se formar já com um certificado de uma universidade, de um curso de extensão no seu currículo. Coisa boa. A gente se anima, né? Com certeza, Muito né? trabalho pela frente, dona Aline. Para ser psicólogo obstétrico, você tem que se apaixonar pela área. Exatamente. Porque, assim, é muito árduo, né, Aline? E como você diz, não adianta querer sair. Se você for escolhida, a vida te traz de volta. Né? Porque é o universo que escolhe. É o universo que se escolhe. E se você tentar sair, não consegue. Eu já tentei, não consegui. Magda já tentou, não conseguiu. A Aline é mais esperta que nós duas, nem tentou. Sim, mas é claro, ela já tá vendo como que a coisa funciona. Já sabe que não adianta querer sair, né? Eu nem tentei e nem vou tentar. Melhor não. Não vale a pena, né? Não vão pagar para ver, né? É verdade. Não vai ter o trabalho de sair e voltar, né? Exatamente. Eu acho que se a gente ficasse aqui um dia inteiro, uma semana, né? Que tal um spa, nós três? Né? Mas não só para conversar sobre a psicologia, né? Mas acho que a gente teria muita conversa mesmo. Sem dúvida. Muito legal. Por isso que nós já estamos indo para a Quinta Simpo. Porque é uma oportunidade não só para quem se inscreve, mas para nós também. Né? Então, sabe que na Quarta Simpo eu recebi uma mensagem de uma palestrante que nunca tinha ido na Simpo. Né? E a mensagem dela foi assim: olha, eu não ia mais a congressos porque eu estava cansada de ser sempre o mesmo e da forma como as coisas aconteciam. Eu senti aqui na Simpo uma outra coisa. Eu senti acolhimento, eu senti seriedade, eu senti ciência. Então, por favor, conte comigo e me chame novamente. Eu acho um feedback maravilhoso. Porque os profissionais que estão lá, eles se abrem para isso, né? Você pode conversar, você tem acesso, eles estão disponíveis, né? Sim, sim. Então, a AMO, na verdade, é o novo nome da UAM. Porque antes era a Universidade Anhembi Morumbi. Agora a AMO é a Universidade Anhembi Morumbi. Por isso é AMO. Anhembi Morumbi. Mudou esse ano. Né? Interessante, né? Quando a gente recebeu o convite lá atrás, ainda era o UAM. Agora é AMO. Né? Eu achei tão bonita essa mudança. Eu gostei. Eu gostei. E gostei também, assim, acho que a gente tem um agradecimento aqui para fazer para a AMO, né? Da forma como eles convidaram a gente, receberam a gente, deram todo o apoio. E, nossa, primeira vez que a gente estava lá e é como se a gente estivesse em casa, não? Foi muito acolhedor trabalhar com eles, né? Muito. Muito bom. Valeu muito a pena, né? Nossa, mas eu tô adorando essa nossa conversa aqui. Né? Tô adorando. Eu acho que a gente nem percebeu, mas faz 1h30 que nós estamos aqui. Não acredito. Tudo isso. Verdade, 1h30. Gente, não falei? Quanta coisa a gente tem pra... E olha que nós falamos uma parte ainda, né? Só não detalhamos. Então vamos brindar aqui, nascer bem por um mundo melhor. Vamos. Nascer bem por um mundo melhor. Nascer bem por um mundo melhor. Aí. Agradeço muito, Fátima,
Magda, minhas mestres, minhas parceiras de vida. Eu que agradeço, Aline, você estar conosco, agregar, né? Imagino o que a Fátima sentiu, né? Quando eu cheguei e agora nosso grupo continua. Eu agradeço muito você estar com a gente, né? É muito bom ter você, Aline. Agradeço o convite e quero te parabenizar por essa iniciativa. Eu achei fantástica. E com a tua experiência em psicologia obstétrica, imagina o que você não vai conseguir fazer com essa iniciativa, hein, Aline? O objetivo é justamente esse, levar conhecimento, trazer os profissionais da área da saúde e a gente poder levar esse conhecimento que as pessoas nem sempre têm a oportunidade. Sim. Então vamos ter físio, vamos ter obstetra, vamos ter pediatras. O objetivo é conhecer um pouco da história de cada profissional, levando informação e ciência sempre, que é o primordial, né? Sim. Trabalhamos sempre com ciência. Mas eu serei eternamente grata a vocês. Então, e eu queria falar só mais uma coisinha. Eu queria convidar as pessoas para conhecer o nosso curso de pré-natal psicológico. Que vai começar agora, hein? Que vai começar agora em maio. Maio, isso. Né? Que é um curso para psicólogos e para estudantes de psicologia no 9º e 10º semestre. E é um curso com prática, tá? Que faz a diferença. Faz a diferença. Tanto para o profissional quanto para o acadêmico, né? Porque a gente também então, quer Aline, o acadêmico. Se alguém tiver interessado, pode entrar em contato com você, né, Aline? Pode. Agradeço, então, a presença das minhas mestras, Fátima Bortoletti, Magda Consul. E eu vou deixar aqui os arrobas para vocês nos seguirem no Instagram. @ibipo.psico, @simpoconferência, @Fátima Bortoletti, @Magda SCS e @Aline Tomasi Psicóloga. Sigam e compartilham e aguardamos vocês para o próximo podcast. Café com Consciência. Café e Consciência agradece. Obrigado pela participação e nos veremos em breve.